pastor Marcelo Bonifácio em mais um impacto espiritual da nossa Jubrac. Eu gostaria de estar meditando com você num texto da Palavra de Deus. Se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 15, a começar do versículo de número 11, que diz assim esse texto: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Ele tinha gastado tudo. Houve naquela terra uma grande fome e começaram a padecer necessidade. Então ele chamou um dos seus cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-irei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus, e perante ti já não sou digno de ser chamado de um dos teus filhos, mas trata-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para o seu pai. Quando ali estava longe, viu seu pai e moveu-se de íntima compaixão. Correndo, lançou-lhes ao pescoço e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra os céus, e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: trazei depressa a melhor roupa, e vestiu com ela, pondo-lhe um anel nas mãos, sandália nos pés. Trazei o cevado e matai-o, comamos e nos alegramos, pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começou a alegrar-se. O filho mais velho estava no campo. Quando voltou, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos seus criados, perguntou o que era aquilo. Então lhe disse: veio teu irmão, o teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria mais entrar. Saindo o pai, estava com ele, mas ele respondeu a seu pai: olha, sirvo-te há tanto tempo, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, tu que desperdiçou os seus bens com as meretrizes, tu mandaste matar para ele o bezerro cevado. Respondeu o pai: filho, sempre tu estás comigo, e todas as coisas são tuas, mas era justo alegrar-nos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Eu quero, com essa série Impacto Espiritual, eu quero trazer essa passagem tão linda, de muitos textos que nós meditamos e lemos todos os dias. Esse capítulo 15 do livro do Evangelho segundo escreveu São Lucas nos traz um grande ensinamento. Nos fala de uma família, de um pai, e nos fala de 2 filhos. E como acabamos de ler aqui, fizemos essa leitura, cada um desses filhos e o pai nos traz um grande aprendizado, nos traz um grande ensinamento. E olhando para esse texto, eu posso refletir, e como essa série Impacto Espiritual
Muitas vezes nós precisamos sermos impactados por Deus. E sabe o que é que me chama a atenção desse texto? É que aquele filho mais novo, um dia resolveu e bateu na sua cabeça de pegar a parte que lhe cabia na herança e saiu para uma terra longínqua, como diz o texto. E lá, ele com os amigos, gastou todo aquele dinheiro que ele recebera como herança do seu pai e da riqueza a qual lhe pertencia, vivendo uma vida dissoluta, uma vida de orgia com prostitutas. E aí aconteceu uma coisa interessante. O dinheiro acabou, os amigos foram embora, e aquele jovem, ele ficou a mercê. E aí aconteceu uma coisa interessante, que eu gostaria que você meditasse. Aconteceu que ele foi tomar conta de porcos, alguns amigos o conduziu para isso. E você sabe que se para os judeus o porco é um animal, é uma carne imunda, imagina agora a comida dos porcos. E aquele moço foi trabalhar com porcos, a ponto de desejar comer as alfarrobas dos porcos. E aí aconteceu uma coisa tremenda, aconteceu uma coisa gloriosa na vida daquele moço. Aconteceu algo extraordinário. A Bíblia diz que ele, caindo em si, ele caiu em si e disse assim: levantar-me-irei, irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, eu pequei contra os céus e perante ti. Eu já não sou digno de ser chamado um dos teus filhos, mas me trata como um dos teus, os teus jornaleiros, os teus trabalhadores. E aí o pai, aquela figura maravilhosa, chega para os seus criados e diz assim: olha, trazei agora uma túnica, trazei agora um anel, trazei agora sandálias e põe no dedo desse moço. E o pai trouxeram a túnica, ele vestiu o filho, trouxe as sandálias, pôs nos seus pés, depois colocou o anel no seu dedo, e aí chamou o seu criado e disse: olha, pega a melhor novilha, a mais cevada, a mais gorda que tiver, e aí vamos matar e vamos fazer uma grande festa, porque esse meu filho estava perdido e foi achado. E aí, meus queridos irmãos, e aí eu quero que você pense comigo nessa meditação, nessa reflexão, nesse impacto que vai hoje mudar a sua vida. A Bíblia diz que o seu outro filho vinha agora do campo, do labor, do trabalho. Talvez tenha se acordado muito cedo do dia, ainda na alvorada, pegou as ferramentas, pegou os seus servos e foi para o trabalho, estava lá. Talvez, quem sabe, levou a sua comida, ali mesmo preparou e comeu. E quando ele vinha de uma jornada de trabalho, ao chegar próximo da fazenda, da sua casa, ouviu que havia alguma coisa estranha. Ouviu músicas, ouviu alegrias. E aí ele vai e chama um dos seus criados. E o seu criado vem e atende aquele filho. E ele pergunta: o que está acontecendo lá na casa do meu pai? Porque eu ouço alegria, eu ouço festa. Alguma coisa de extraordinário aconteceu. E aí, meus queridos irmãos e amigos, a Bíblia diz que aquele moço disse: olha, o teu irmão, aquele teu irmão que pegou parte da sua herança, foi embora e voltou agora. E o seu pai achou sã e salvo. E aí deu sandálias, deu anel, deu vestimenta para ele. E aí pediu para que nós fizéssemos um banquete. E aí preparou uma novilha e agora está lá se alegrando. E aquele filho, ao invés de ter uma atitude de alegria, de poder ter seu irmão novamente do seu lado, o texto diz que aquele filho ficou indignado, ele ficou triste, ficou irreconciliável. E o seu pai veio o consolar. E ele disse: pai, todos os dias eu trabalho contigo na fazenda, todos os dias estou ao teu lado, nunca transgredi um mandamento teu. O que o Senhor tem dito para fazer, eu tenho feito. O que o Senhor tem mandado fazer, eu tenho executado com excelência. Mas esse teu filho, que pegou a parte da sua herança e foi viver longe, gastou dinheiro, agora volta e o Senhor o trata dessa forma. E o pai procurava instar
aquele filho naquela situação. E aí eu quero finalizar minha palavra nesse impacto espiritual e começar agora a que você pense comigo em duas situações. Eu acho lindo esse capítulo 15 e essa passagem do filho pródigo. Eu acho maravilhosa porque nos traz um grande ensinamento. Um filho que foi embora, que foi rebelde, que desobedeceu o pai, que foi viver uma vida longe da família, gastou o dinheiro com meretrizes, enquanto o outro filho estava ao lado do pai, nunca tinha transgredido um só mandamento da lei, estava lá guardando em obediência àquilo que o pai mandava. Mas uma coisa eu quero aprender nesse texto e nesse contexto, é de que um filho, ele tomou uma atitude que aos nossos olhos foi errada, que pegou a parte da herança e foi viver uma vida distante. Mas aconteceu uma coisa gloriosa no coração daquele moço. Quando os amigos foram embora, o dinheiro acabou e ele ficou a ponto de desejar comer a comida dos porcos. O texto diz claramente, e aquele moço caiu em si. E é isso que eu quero deixar como impacto espiritual para a sua vida. Muitas vezes é preciso nós cairmos em si. E essa expressão e esse sentimento é um sentimento nosso. É em cima desse posicionamento que Deus trabalha na nossa vida. Quando aquele moço caiu em si e lembrou da fazenda, lembrou do pai, lembrou do irmão e disse: olha, quantos meus irmãos têm pão em abundância, quantos trabalhadores lá do meu pai têm pão em abundância, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra os céus e pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Me trata como um dos teus trabalhadores. Mas uma coisa eu quero dizer, meu querido irmão, enquanto o outro filho que estava no campo nunca tinha transgredido uma só lei, nunca tinha transgredido ao seu pai, nunca tinha feito nada que pudesse desaboná-lo, mas uma coisa que eu observo nessa passagem é que aquele segundo filho que estava ao lado do seu pai, ele não tinha amor. Ele poderia ter se alegrado com a volta do seu irmão e junto àquela família lá festejar alguém que estava morto e foi achado, estava perdido e foi encontrado. Então eu quero deixar, talvez nesse momento para a sua vida, essa reflexão, para que você possa pensar. Muitas vezes nós nos colocamos como aquele segundo filho e muitas vezes julgamos, muitas vezes fazemos imagem precipitada da atitude de alguém. Muitas vezes somos juiz, quando na verdade, lá em Mateus no capítulo 7, ele diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo que tu julgas será julgado. Porque tu observa o argueiro no olho do teu irmão quando existe uma trave no teu. Ele diz assim: hipócrita, tira a primeira trave do teu olho para depois tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então eu quero finalizar essa palavra dizendo o seguinte: na atitude daquele pai que representa, que é a figura de Deus, e é sempre assim, Deus estará sempre aberto para abraçar aquele que saiu da sua presença, aquele que caiu, e ele vai estar sempre de braços abertos para aquele que está ao seu lado, que nunca transgrediu, porém é aquele que não aprendeu a exercitar o amor. E é essa palavra que eu quero encerrar. Eu quero encerrar essa minha fala dizendo para você, meu amado irmão, que quando tiver a oportunidade de ver esse vídeo, possa fazer uma reflexão, possa pensar um pouco na atitude do primeiro filho e na atitude do segundo filho e tomar uma posição de amor para com o seu próximo. Então, meus amados irmãos, para finalizar a nossa reflexão de hoje, é dizer que o amor, ele é o vínculo da perfeição e quem ama é nascido de Deus. Que Deus abençoe. Um beijo no coração de todos.